Convido os irmãos para abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 5. Vamos ler os 2 primeiros versículos nesse momento. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, versículos 1 e 2. Diz o seguinte, a palavra do Senhor. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, em nome de Jesus, nós agradecemos ao Senhor, pelo Senhor nos permitir vir à Tua casa, estudar a Tua palavra, e pedimos neste instante, ó Pai, que continue nos abençoando, falando ao nosso coração através desta reflexão, nesta aula que faremos, que o Senhor ilumine as nossas mentes, abra os nossos corações, para nós assim podermos entender a Tua palavra com toda a clareza e podermos viver de acordo com a Tua vontade, assim que nós voltarmos à nossa rotina, que nós estejamos prontos para obedecer ao Senhor. Em nome de Jesus, ó Deus, que nós oramos e já agradecemos ao Senhor. Amém. Irmãos, nossa temática ao longo dessa nossa revista tem sido então falar sobre as expectativas do casamento, né? Já falamos sobre vários momentos aqui. E uma resposta eu gostaria de pedir para que os irmãos dessem para mim nesse momento, se você puder participar, ou se você imagina, né, qual é essa expectativa das pessoas sobre o casamento. Por que as pessoas se casam? Você que já casou, já passou por isso, por que você buscou o casamento? Ou vamos falar no terceiro, né? Na terceira pessoa. Por que as pessoas casam? O que você pode me ajudar a pensar? O que elas estão buscando? Oi? Perdão? Constitui família. Desculpa, não escutei. Constitui família. O que mais? Independência dos pais, né? O que mais? As pessoas buscam quando elas se casam. Felizes para sempre, né? Queria comentar? Ser feliz. O que mais? O que as pessoas buscam quando elas falam, não, agora eu quero casar? O que mais? Mais alguma coisa? Ter filhos, ser mãe, ser pai, ter conta para pagar? Acho que esse daí eles não pensavam que iam ter, mas acaba tendo. O que mais? Por que as pessoas casam? É interessante nós pensarmos em todas essas respostas, né? Porque são sonhos, são expectativas, né? E nós criamos, as pessoas criam, e aqueles que ainda pretendem se casar, ainda estão almejando, né? Vão ainda encontrar a felicidade quando se casar, né? Vão encontrar a felicidade porque quando casam vão ter filhos, porque vai se tornar mãe, porque vai se tornar um pai. E essa é uma expectativa que as pessoas criam, que ela pode ser muito prejudicial, porque ela pode ser apenas uma ilusão. Quantos casais que não têm filhos? E às vezes casaram
com a expectativa de ter. Porque todo mundo fala, não, você casa, vai ter filho, automaticamente. E se não tiver? As expectativas que nós criamos, elas se frustram a partir do momento que eu digo o seguinte: quem é que vai dar filhos à mulher no casamento? Quem vai ajudar ela nisso? Marido, né? Ela vai casar e por isso ela vai ter filhos com aquele homem, né? Quem é que vai fazer com que o homem se torne pai? A mulher vai me dar filhos, né? Ela vai me ajudar nessa tarefa. Algumas pessoas buscam, talvez o contrário, hein, Gilberto? Estabilidade financeira, né? Não sabem que vão ter muita conta para pagar, mas às vezes se unem aos outros porque casamento vai me dar estabilidade financeira. Eu vou viver tranquilamente a partir daquele momento. E se enganam, não é? Quantos de nós aí vemos que os boletos aumentam, né, Gilberto? Aumentam, né? Tem muitas outras coisas que começam a vir, né? Que você talvez não esperava, mas que faz parte. E o problema de tudo isso é: o outro vai me fazer feliz nesta ou naquela área. Você já deve ter ouvido falar de casos de pessoas que se casaram porque o outro era muito rico, não é? Olha, eu estou casando com fulano de tal porque tem muito dinheiro. Então aquela pessoa vai me fazer feliz por causa do dinheiro que ela tem. Ah não, a pessoa vai me fazer feliz por causa do filho que ela vai me dar. Por causa do papel que eu vou desempenhar agora. E se isso não acontece? E se isso não dá certo? As expectativas que as pessoas criam em cima do outro, elas são, na maior parte das vezes, frustradas. E aí está o grande problema. Porque as pessoas entram no casamento, ou talvez você tenha passado por essa experiência, aguardando que o casamento te desse felicidade, nesta ou naquela área. E nós acabamos então impondo ao casamento, ou mais especificamente à pessoa com quem nos casamos, um papel que só Jesus pode fazer na nossa vida. E a pessoa não pode fazer. É o filho que te traz alegria? Felicidade? É o dinheiro que te traz felicidade? Ou é a sexualidade, agora a vida sexual que vai te trazer felicidade? Muitos acham que sim. E chegam no casamento e se frustram. Onde é que está o grande problema? Eu não tive filhos por quê? Fulano de tal. O cônjuge não quis me dar filhos. A mulher não quis me dar filhos. Ah, eu não sou feliz por quê? Porque o outro não fez aquilo que eu queria. Quantas pessoas buscam o casamento para ter equilíbrio emocional? A pessoa, ela é uma pessoa insegura emocionalmente e ela encontra alguém em quem ela vai dar ordens. E essa pessoa traz para ela segurança emocional. E quantas coisas não dão certo? Toda a culpa do casamento infeliz, dos erros, vai para quem? Vai para o outro. Nós somos bons em culpar o outro, né? A culpa é sempre da outra pessoa. É sempre do cônjuge. É difícil você encontrar um casamento onde a pessoa fale assim: a culpa é minha. Está dando tudo errado porque eu fiz isso. Eu errei. Não. É muito mais fácil as pessoas culparem o outro. Ah, fulano é assim, fulano faz isso, fulano não supriu as minhas expectativas como eu queria, né? E aí o grande problema daqueles que ainda procuram o casamento, que ainda vão buscar esse caminho, é isso. Estão sonhando com o dia que vão ser felizes, né? A Luísa comentou, né? Felizes para sempre, né? Falei na aula passada aqui sobre o casamento da Disney, né? De novo. Ou seja, a princesa está esperando o príncipe encantado, eles se unem e vão ser felizes para sempre, né? O que é ser feliz? E aí é o grande problema, né? Os conceitos que nós temos. Por que que as pessoas não são felizes no casamento delas? Onde está o problema?
De acordo com o que Jesus diz em Mateus 19, o problema está no coração de todos nós. Não estou dizendo aqui que a chegada de um filho não vai trazer felicidade. Não estou dizendo aqui que uma família que tem uma estabilidade financeira não viva de uma forma confortável. Não estou dizendo aqui que a parceria, onde um ajuda o outro, isso não vai trazer alegrias para o casal. Mas essa não é a fonte de toda a felicidade. E nós distorcemos onde é a fonte por causa do pecado. O coração nos leva a almejar algo que Deus não fez para ser assim. Nós então vivemos em busca da nossa própria felicidade pelos meios que nós achamos que vão nos trazer a felicidade. E aí nós nos frustramos. São vários, não são poucos, casamentos frustrados. Por quê? Porque colocaram a expectativa na fonte errada. Porque esqueceram que é somente Jesus pode então trazer estas alegrias, a satisfação, o contentamento para o nosso coração. Alguém pode ler para nós o texto de 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 1 e 2, por favor. Já vamos voltar ao texto de Efésios aí. 2 Timóteo 3, 1 e 2. Quem achar pode ler para nós, por favor. Amantes de si mesmos. É o que Paulo está falando em sua carta a Timóteo. Egoístas, olham só para eles, olham só para suas vontades, e nós vemos que isso é consequência do pecado. Corações que olham só para os seus desejos. E aí você vê então pessoas que se unem a outras, passam a vida delas desfrutando de um relacionamento onde elas amam mais a si mesmos do que a Deus. E o que nós precisamos ver, então, quando você analisa a sociedade, a maneira como as pessoas estão olhando os relacionamentos, estão olhando os casamentos, você percebe a distorção no conceito de família, percebe a distorção no conceito de casamento, a distorção no conceito de relacionamentos. Por quê? Porque as pessoas amam mais a si mesmo. Elas querem satisfazer os seus próprios desejos. Você vê então que agora, para a sociedade, se tornou normal, é comum, um homem querer casar com outro homem. Ou uma mulher com uma outra mulher. Para a sociedade isso é comum. À luz das Escrituras, isto é pecado. Mas por que as pessoas estão caminhando para isso? O texto diz para nós. Haverão tempos onde os homens, e aqui é homens generalizando, serão amantes de si mesmo. O egoísmo, só está ressaltando aquilo que já está no coração, que estava guardado, mas que todos nós vivemos. E você vê então essas distorções que estão escancaradas, e às vezes esquecemos das distorções que estão dentro de casa, das distorções nos pequenos momentos do dia a dia, onde as famílias estão vivendo infelizes por causa das expectativas erradas. Alguém pode ler para nós o texto de João, capítulo 3, versículo 19? Isso, então vejam só, o texto está falando sobre aqueles que conheceram a luz, mas quiseram permanecer nas trevas. Por quê?
eles amaram mais os seus próprios pecados, o próprio prazer que aquilo estava dando, do que a Deus. E aí você encontra então pessoas que estão vivendo assim. Elas estão amando mais a si mesmas, os seus próprios pecados, e não querem viver com Cristo. Não querem viver com o Senhor. E como é que você então olha um casamento que, se for à luz do que as Escrituras estão dizendo, é um casamento que está vivendo no pecado, é um relacionamento que está colhendo frutos do pecado pessoal de cada um dos cônjuges, se vivem desta forma? Como é que essas pessoas agradam a Deus? Como é que essas pessoas almejam então honrar ao Senhor, se no coração, onde ninguém sabe, mas ela sabe o que está fazendo, no coração ela busca apenas satisfazer a si mesma? É uma família que vai colher as consequências disso conforme o tempo vai passando. O casamento vai colhendo esses frutos, o relacionamento com os filhos vai colhendo esses frutos, a própria instabilidade emocional, financeira, todas as áreas, elas começam a surgir porque está sendo direcionado com o egoísmo. A pessoa está olhando apenas para ela mesma. Relacionamentos, casamentos, onde a pessoa se uniu com a outra já com a expectativa errada. Ela se uniu com a outra com a expectativa de que o outro ia trazer para ela a felicidade. Então, ele usou, é uma ferramenta. Eu vou escolher esta pessoa para me casar, porque ela vai me fornecer isto. Porque ela vai me conceder aquilo. Ou seja, é para agradar a ela mesma. Isso é, então, o pecado direcionando. É a distorção deste propósito que Deus traz para nós dentro do casamento. Você pode olhar para a sua vida hoje, você então entender que está faltando alguma coisa. No seu relacionamento, você não é feliz como você almejava ser feliz quando você pensou nisso lá atrás. Por quê? Porque Cristo não está presente. Porque Cristo não é o centro do relacionamento. Não é o centro das vidas de cada um dos cônjuges, das famílias, né? Então nós distorcemos tudo, nós falamos e criticamos, conforme o que as Escrituras nos dizem, do que o mundo está fazendo, das distorções, dos erros, mas esquecemos de olhar para nós, olhar para o nosso coração e entender que muitas vezes nós estamos errando tanto quanto eles, ao viver longe do Senhor, ao viver então diante das nossas expectativas, né? Mas esse problema nós podemos ver então que não é novidade para mim e para você. Não foi você quem criou isso, né? Não começou em você, não começou em mim. Alguém pode ler para nós Gênesis capítulo 3, versículo 4? Vejam só, então nós temos aí uma promessa da serpente, de Satanás, para a mulher. O que é que vocês não têm ainda? Adão e Eva então observam aquela a circunstância e eles acabam então ouvindo aquela promessa vazia de Satanás, que diz a eles que eles não tinham o suficiente para se satisfazer, para estar contentes. E você recorda comigo, desde a criação, que tudo que Deus fez era muito bom. Todo aquele jardim, tudo aquilo que havia sido criado, Deus dispôs para Adão e Eva desfrutarem, para eles serem então felizes. Estão em comunhão plena com o Senhor ainda. Apenas não comam desta árvore, do fruto, conhecimento do bem e do mal. O que é que a serpente vem e traz para eles? Olha, eu acho que vocês não têm tudo ainda. Eu acho que vocês podem incrementar um pouco mais a vida de vocês. Pode ficar melhor ainda aquilo que vocês estão sonhando para ter. Porque olha só, se vocês comerem isso daí, vocês não vão morrer não.
uma promessa, onde eles então buscam comer daquele fruto para satisfazer um desejo, algo que eles almejaram naquele instante, achando então que eles não tinham tudo ainda. Essa é a tendência natural, a partir da queda, de todo ser humano, de achar que aquilo que eles têm não é o suficiente. Eu preciso de algo mais para eu ser feliz. E aí, se o casamento não está dando certo, eu vou olhar pela janela, eu vou encontrar alguém, né? Mesma coisa que aconteceu com Davi, né? Eu vou encontrar alguém que me satisfaça nesta área onde eu acredito que seja a fonte do prazer. Não foi isso que Davi fez? A mesma coisa que Adão e Eva. Adão e Eva então olharam para aquela circunstância e falaram, bom, eu posso ter um pouco mais. O que Deus dispôs para nós no jardim não é o suficiente. Vamos avançar um pouquinho mais. Naquilo que era proibido, que eles não tinham, era o que eles começam então a querer. Davi está no meio do seu reinado, tinha tudo à sua disposição, e de repente, no momento de tranquilidade no palácio, ele olha pela janela, e o que ele vê? Uma oportunidade. Para quê? Vou satisfazer a minha vontade. Eu não tenho tudo que eu quero ainda. Eu não tenho tudo que pode me dar alegrias ainda. Eu posso ter um pouco mais. Naquilo que era proibido, naquilo que ele não tinha, ele avança um passo mais à frente para ele poder então satisfazer a si mesmo. A prática não é nova. E você observa então que as pessoas, elas estão vivendo com o coração vazio, sem Cristo, e elas estão olhando para as circunstâncias, ouvindo o que o mundo diz, e elas estão procurando onde elas vão satisfazer a si mesmas. E uma das fontes que as pessoas então colocam é o casamento. Você pode ver como que muitas crianças, a maior parte das vezes meninas, são ensinadas desde pequena a crescer almejando o quê? O casamento que vai trazer para elas a felicidade. Elas crescem pensando nisso. Elas vão criar filhos junto com o marido para elas serem felizes. Porque é isso que vai trazer a felicidade para ela. Aí a menina cresce e não se casa. O que acontece com essa vida? Que criou uma expectativa que ela não alcançou. A culpa é de quem daí? A gente começa a achar outros culpados, né? As pessoas, o mundo, né? A família que me criou errado, onde eu vivo é o pior lugar para encontrar pessoas. E às vezes nessa ânsia de querer alguém, vai procurar aonde? Lá fora, qualquer lugar. E encontra. Vai satisfazer a expectativa? Não vai. Porque o problema era outro. O foco era outro. Era um coração pecador, com uma tendência antiga que vem desde Gênesis 3, de tentar satisfazer com alguma coisa que eu não tenho, achando que Deus não me deu tudo o que eu precisava. E as pessoas estão buscando então a felicidade no casamento, achando que é o casamento que vai fazer elas felizes. Quando não é. Senão você vai falar assim, para um solteiro e não está casado, vai falar assim, olha, se você não casar, você não vai ser feliz. É um erro nós afirmarmos isso, mas afirmamos às vezes. Fazemos as pessoas criarem uma expectativa de que se elas não casarem até tal idade, pronto, aí pior ainda. Não é verdade? Nós empurramos as pessoas para falar assim, olha, se você não casar até os 25, se você não casar até os 30, você não vai ser feliz mais. E as pessoas às vezes se forçam a casar para ser feliz. E elas se casam,
talvez não analisaram bem com quem se casaram e elas se frustram. Falamos na semana passada, né? O exemplo. A pessoa era violenta antes, mas não tem problema, eu preciso me casar, né? Eu amo essa pessoa. Será que isso é amor mesmo? Amor pela pessoa, né? Aí muitas vezes a pessoa se envolve e ela continua sendo do jeito que ela já era. E aí vem a frustração. Não teve carinho no relacionamento, não vieram os filhos, não deu certo, frustrou-se. O foco estava errado. De uma tendência antiga, onde nós vemos então o nosso coração se inclinar para isso. Eu quero buscar algo que eu ainda não tenho. Tem um vazio dentro do nosso coração. E onde é que nós preenchemos isso? Onde é que nós estamos buscando então isso? Não é? Às vezes nós estamos imprimindo isso nas outras pessoas. Não é? Mas qual é então o propósito do seu casamento ou de um casamento? Qual é? Se não é ter filhos, se o propósito do casamento para trazer felicidade não é ter filhos, não é ter uma estabilidade financeira, não é ter equilíbrio emocional, não é você viver o grande amor, né? Felizes para sempre, né? Qual é então o propósito principal? A palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 10, 11, versículo 36, diz o seguinte: porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Quando o pecado, então, entrou na história, ele desconfigurou tudo aquilo que o Senhor havia, então, criado. Criados para a glória de Deus, né? É a resposta à primeira pergunta do catecismo. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus. Quando nós então entendemos o que o texto de Romanos 11, 36 nos diz, nós lembramos que nós então vivemos para expressar a glória de Deus em tudo aquilo que nós fazemos. Ou seja, dentro ou fora do casamento, numa vida a dois ou solteiro, nós estamos aqui para glorificar a Deus. Então, o objetivo maior é nós expressarmos a vida com o Senhor, a glória de Deus, nos papéis que nós temos a desempenhar aí dentro do casamento ou numa vida sozinho, dependente da circunstância. A palavra do Senhor nos direciona a isso. Então, se você tem aí um marido que buscou o casamento para satisfazer a sua própria vontade, o seu ego, ele se esqueceu que o propósito dele, dentro do casamento, no papel como marido, no papel como pai, era expressar a glória de Deus. E ele, distorcendo isso, gera um casamento cheio de frustrações. A mulher é a mesma coisa. A mulher que buscou o casamento para satisfazer a si mesma, ela esqueceu que ela tinha um papel para desempenhar como esposa, como mãe, e ela não cumpre o seu papel. Ela busca apenas satisfazer a sua própria vontade. Quando nós olhamos o texto de Efésios, capítulo 2, que nós fizemos a leitura no começo, né? Acabamos de ler, ele então, é 5:2, né? Não é 2, 5, 1 e 2, ele nos lembra que nós devemos então andar em amor, assim também como Cristo nos amou e se entregou a nós. A maneira como nós devemos viver dentro de um relacionamento não é buscando satisfazer as nossas vontades, mas é vivendo em amor, assim como Cristo
nos amou. Quando você olha então o exemplo, ele se entregou, ou seja, ele se sacrificou para nos salvar. Quando nós olhamos então para o casamento, para um relacionamento, nós temos que entender que a vida onde vai expressar a glória de Deus é esta: que alguém está vivendo, está se sacrificando, está abrindo mão da sua vontade em alguns momentos para fazer a vontade do outro, porque isso vai agradar a Deus. Não busco a minha satisfação em todos os momentos. Eu não busco fazer o que eu quero, o que eu sonhei, o que eu planejei. O foco não sou eu. O foco é o Senhor. É a glória de Deus. Então, em alguns momentos, a esposa vai precisar abrir mão da sua vontade. Em alguns momentos, o marido vai precisar abrir mão da sua vontade. Se sacrificar, fazer algo pelo outro, fazer o outro feliz. O que nós pensamos hoje em dia, que você vê o mundo direcionando dessa forma, é: se a pessoa com que você se casou não te fez feliz, faça o quê? Separe. Quanto tempo vocês estão juntos? 6 meses? Não tem problema. Separe o quanto é tempo, o quanto antes. E busque outro que vá te fazer feliz. Veja como a distorção daquilo que o Senhor criou, ela está muito clara e está muito presente nas nossas vidas, Porque você olha, a primeira coisa que você pensa, então, bom, chega já. Por que eu vou lutar para viver o amor com uma pessoa que não me faz feliz, que não me satisfaz? E aí nós então caminhamos, muitas vezes, para viver aquilo que o mundo está dizendo. Na primeira oportunidade, a pessoa então deixa a aliança, deixa o compromisso que ela fez diante de Deus. E aqui nós não estamos falando dos casos onde o Evangelho de Mateus nos traz, se referindo àquilo que o Senhor instruiu a Moisés pela dureza do coração do homem, de casos específicos onde pode haver o divórcio, último recurso deles. Mas antes disso, o perdão, o amor, a atitude sacrificial pelo outro, para fazer o outro feliz. E não para buscar uma vida a dois, para que o outro me faça feliz. Em tudo aquilo que eu quero, em tudo aquilo que eu sonhei, em tudo aquilo que eu almejo para a minha vida. Porque isso pode gerar, então, frustração. E isso pode gerar, então, famílias que estão vivendo aí sem alegria, porque estão olhando para a fonte errada. Estão buscando em homens aquilo que somente Cristo pode nos fornecer. É uma mudança de olhar que muitas vezes até a igreja, os cristãos estão fazendo, depositando a fé nas pessoas. Eu tenho fé em você, porque ao momento que eu me casei com você, você me trouxe essa alegria. Vejam só, isso é não só egoísmo, mas idolatria. Estamos amando mais, às vezes a nós mesmos, às vezes o outro. Eu quero que essa pessoa me dê aquilo que eu estou almejando. É um erro que nós então cometemos e precisamos então corrigir, Porque essa expectativa que ela é criada, ela vai gerar frustração. Precisamos então reconfigurar o nosso olhar à luz das Escrituras. Alguém pode ler para nós o Salmo 37, versículo de número 4, por favor? Isso. Vamos imaginar, então, alguém que não está vivendo ainda num relacionamento. Ao olhar para esse texto, Salmo 37, versículo 4, ele fala: deleita-te no
Senhor. Ou seja, encontre a satisfação em Deus. Essa pessoa vive com o Senhor. Ela então se satisfaz em Deus. Ela está contente na comunhão que ela tem com o Senhor, independente dos relacionamentos que ela tem. E aí então, essa pessoa que busca um relacionamento, olhando para as Escrituras, olhando para esta base onde ela se deleita em Deus, ela não vai procurar uma pessoa que satisfaça a vontade dela, as necessidades dela. Ela não vai viver de forma, então, que a fé dela esteja na pessoa com quem ela vai se relacionar. Porque está confiante de que o Senhor está com ela, está satisfazendo as suas necessidades. Ela se deleita já em Deus. Quando nós não olhamos para isso, então, começamos um relacionamento, almejando, criando expectativas que a palavra não traz para nós, e nos unimos às pessoas, e estamos vivendo frustrados, por quê? Porque não encontramos a satisfação em Deus. Então aquelas pessoas que vivem frustradas nos relacionamentos, ou na vida solteiros, elas precisam então olhar para Cristo. Elas precisam voltar para o Senhor, para elas então se entender a satisfação que há em Deus, para que elas não dependam das pessoas para elas serem felizes. Porque senão a pessoa vai chegar, e pode acontecer, né? Chega um momento da vida onde ela não tem mais o outro. O Senhor tomou para si. Ela volta à condição que estava antes. A pessoa que está em Cristo, ela permanece feliz. Ela permanece satisfeita. Porque não era a pessoa em si que trazia a felicidade para ela. Não estou dizendo aqui de tristeza, de saudade. Não, estou falando de contentamento. Ela está contente, satisfeita no Senhor. Com ou sem as pessoas. Porque ela entendeu que é Cristo quem traz a felicidade para ela. Alguém pode ler para nós o texto de Mateus, capítulo 6, versículo de número 33, por favor? Mateus 6, 33. Isso aí. Tudo bem. O texto então fala para nós sobre as necessidades, né, que nós temos, ansiedades que nós geramos. E ele vem nos lembrar, né? Quem é que concede a beleza ao lírio do campo? Quem é que concede o alimento às aves do céu? É Deus. Quanto mais a nós, o Senhor vai então satisfazer as nossas necessidades básicas, né? Por isso ele diz, buscar em primeiro lugar o reino, a justiça, e as outras coisas vão ser então acrescentadas. Aquilo que for necessário para nós, o Senhor vai nos acrescentar. E nós vamos nos satisfazer quando, em primeiro lugar, nós buscarmos ao Senhor, ao seu reino e sua justiça. Se nós entendermos que é Ele a fonte do nosso prazer, da nossa satisfação, aí então nós vemos todas as outras coisas que acabam vindo para nós e entendemos que o Senhor está cuidando. Ah, mas a pessoa viveu, né, como eu coloquei as expectativas que às vezes imprimimos nos jovens, né? 20 anos ainda não casou. 25 anos ainda não casou, 30 anos ainda não casou. A pessoa que tem Cristo no seu coração, ela está contente, satisfeita, entendendo que tudo aquilo que está acontecendo na sua vida, ela vem porque Deus está abençoando, está concedendo conforme as suas necessidades, Deus está amparando, porque a satisfação dela está no Senhor.
Não estou dizendo aqui que nós não podemos nos relacionar, buscar alguém para viver, mas que o foco principal não pode ser esse. Não pode ser, então, entender que a pessoa vai nos fazer feliz. A partir do momento em que nós deixamos a palavra de lado, nós, então, vamos olhar para as pessoas e achar que as pessoas vão cumprir uma função que só o Senhor pode cumprir no nosso coração. Satisfazer o desejo, a alegria mais profunda do nosso ser, que só o Senhor, então, pode completar. E aí você encontra pessoas, então, que estão vivendo mais para si mesmas e muitas vezes não se importam até em desobedecer a Deus, porque importa mais fazer a vontade dela do que a vontade do Senhor, porque ela quer satisfazer a si mesma. E ela se esquece, então, de se deleitar no Senhor. A igreja precisa resgatar, então, todos os dias, em todos os momentos da rotina, por que nós estamos aqui? Por que nós temos o privilégio de constituir famílias? Por que casaram? Por que têm filhos? Porque em tudo isso nós voltamos ao propósito original pelo qual nós somos feitos. Caso contrário, vai haver idolatria a si mesmo, vai haver idolatria a um relacionamento, vai haver idolatria aos filhos. E nós distorcemos tudo aquilo, então, que o Senhor permitiu nós criarmos, onde tudo nós podemos honrar ao nosso Deus. Não é? Então, a glória não é para nós. A glória é para o Senhor. Nós não estamos aqui para fazer os outros nos satisfazerem, nos obedecerem, né, entenderem o que nós queremos. Não, nós estamos todos aqui para honrar ao Senhor e fazer então a sua vontade em todos os momentos. Né? O texto de Efésios, capítulo 5, no começo, ele vem falar então sobre este exemplo de que Cristo então nos amou e se sacrificou, e mais à frente ele vem comparar então o relacionamento de Cristo com a igreja, do marido com a esposa. Ou seja, ele está mostrando que Cristo se entrega de forma sacrificial, é um amor sacrificial que deve estar presente dentro do lar, no relacionamento a dois. Ou seja, fazemos coisas para fazer o outro feliz, para que o outro então possa entender que você serve ao Senhor, que você quer honrar a Deus em tudo aquilo que você está vivendo. Você não está ali para fazer a sua vontade, está ali para fazer aquilo que você quer. Né? A maior causa de desentendimentos dentro dos lares, nos relacionamentos entre marido e mulher, pais e filhos, seja qual relacionamento você tenha dentro do lar, avós, é por quê? Porque as pessoas querem que as suas vontades sejam feitas. E só isso. E quando não são feitas, elas se frustram, elas se iram, porque elas não estão sendo agradadas naquele momento. Né? Nós não estamos aqui para isso. Estamos aqui para agradar a Deus. Em alguns momentos, a nossa vontade, os nossos planos, eles não vão ser feitos. Não vão ser concretizados. Por quê? Porque essa não é a vontade de Deus. Quando nós nos satisfazemos no Senhor, nós descansamos naquilo que Ele está fazendo. Em nós, nos casamentos, nas famílias, nos planos, na maneira como Deus está conduzindo as nossas vidas. E isso então é para todos nós, como indivíduos, estando num relacionamento ou não. As nossas expectativas, elas devem ser direcionadas pelo aquilo que o Senhor então traz em sua palavra. Eu já ouvi muitos jovens que estão sonhando com o casamento, e aí então eles estão almejando encontrar a princesa ou o príncipe, né? Eles se casam e eles entendem que o casamento não foi feito para satisfazer esse desejo, porque o casamento não trouxe isso para eles. Não resolveu o sonho
da vida perfeita que eles tinham. O casamento não resolveu o problema daquilo que ele estava criando na mente dele para a sua vida sexual, que o mundo imprimiu na sua vida. Ou para a sua vida financeira, não viveu aquilo, porque quem vai resolver os nossos problemas não são os cônjuges, não são aqueles com quem nós nos relacionamos, não são as pessoas. Quem vai resolver o maior problema que nós temos é o Senhor. Muitas vezes esses anseios que nós temos só demonstram o amor que nós temos por nós mesmos. As expectativas que nós temos de que tudo que existe seja para nos fazer feliz. E nós precisamos resgatar a visão bíblica de que nós estamos aqui para honrar ao nosso Senhor, para fazer a vontade dEle, para que o Senhor então possa ser glorificado. Paulo, quer comentar? Sim. Sim. Casar. Uhum. Por uma circunstância que para ele vai ser desconfortável, talvez, né? Sim. Tudo vai dar errado, né? Sim. Uhum. Sim.
não há problema em ser solteiro, né? Em viver sozinho, né? O problema está no porquê optou por isso, né? Porque muitos não foram chamados para ser solteiros. Como Paulo diz, né? Se vive abrasado e procure o casamento, né? Porque é uma pessoa que não nasceu, né? Como Paulo diz, para viver ali na abstenção total, né? Como era a situação que ele estava colocando ali, né? E aí buscam no mundo, em pornografias, em adultérios, práticas imorais, para satisfazer isso porque conseguem, acham onde querem, né? Seja com dinheiro ou não também, né? E aí é o grande problema, né? Vivem em desobediência a Deus, né? Porque quer apenas satisfazer a sua própria vontade. Volta na mesma questão dos casados que começaram um relacionamento com uma expectativa para eles. Existem os solteiros que estão vivendo com uma expectativa somente para eles, né? O problema, Mateus 19, é o coração, né? Do solteiro ou do casado que vivem para si mesmos, né? Olham para Deus, não querem honrar ao Senhor e vão encontrar caminhos, né? Esse é um dos caminhos que eles estão encontrando para continuar fazendo a sua própria vontade, né? Eles vão achar outros, porque amam mais a si mesmos do que a Deus, porque amaram mais as trevas do que a luz, né? Que não querem honrar o Senhor. E nós precisamos então pensar nessa questão. Estamos hoje vivendo com alguém, casados ou solteiros? Onde está a nossa satisfação? Onde encontramos o nosso contentamento? Que seja então o Senhor a fonte de toda alegria, a fonte de todo contentamento para a sua vida, para todas as circunstâncias. Se existe frustração, analise seu coração para tentar encontrar onde está essa frustração. Qual é o motivo pelo qual você está vivendo frustrado? Que nós somos rápidos em culpar alguém, achar um motivo, né? Achar alguém que seja então o alvo de todos os nossos problemas, para não olhar para nós mesmos, para não olhar para o nosso coração, entender que é a nossa expectativa que muitas vezes está sendo frustrada e não agrada a Deus e que por isso nós estamos vivendo sem esse deleite, essa alegria ao longo de toda a vida. Que Deus nos abençoe e nos dê fé para compreendermos a palavra, nos dê sempre ousadia para nós vivermos conforme a sua vontade, vivendo assim como Cristo fez, um amor sacrificial, uma entrega pelo outro, um cuidado, né? Esta parceria onde nós queremos então fazer com que o outro seja também feliz. Feche os seus olhos para nós orarmos nesse momento. Querido Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos deu de virmos à Tua casa nesta manhã para poder ouvir a Tua palavra, para poder, ó Deus, entender, ó Deus, que muitas das frustrações que nós vivemos é porque nós olhamos para as circunstâncias, buscamos nelas os objetivos errados, ó Pai. Seja, ó Pai, na vida daqueles que estão solteiros, que não estão buscando um relacionamento, ou naqueles que estão casados, ó Pai, estão desfrutando desta vida no lar, com ou sem filhos. Que o Senhor esteja direcionando cada um dos nossos corações, ó Pai, para nós podermos compreender as expectativas que nós temos, para que em tudo, ó Pai, seja o Senhor glorificado em nossas vidas. Peço ao Senhor, ó Deus, que venha restaurar as famílias, que o Senhor, pela Tua palavra, venha a agir, ó Deus, para que os casamentos possam ser saudáveis e que possam glorificar ao Senhor. Que na vida de todos nós esteja o Senhor Jesus no centro. Que o Senhor nos ensine dia após dia a viver este amor sacrificial, a buscar o deleite no Senhor
a compreender, ó Deus, que o Senhor está suprindo as nossas necessidades e que assim, ó Deus, o Senhor vai conceder aquilo que for necessário para nós, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Pai, pedimos que o Senhor continue abençoando a Tua igreja para que permaneça firmada na Tua palavra, para que as Escrituras sejam sempre a base, para que os nossos conceitos de família, de casamento, de relacionamentos estejam sempre pautados pela Tua vontade, Senhor, para podermos honrar ao Senhor. E que independente da pressão do mundo, ó Pai, que o Senhor nos permita viver conforme o Teu querer, ó Deus. Que o Senhor nos incomode para podermos continuar em obediência ao Senhor. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos a Ti. Amém, Senhor. Passa a palavra para o Paulo, conduzir o encerramento.